temos aqui um trecho do Trump falando sobre a situação da Venezuela, inclusive do que o Maduro estaria tentando fazer aí para amenizar essa situação. Veja só esse trecho. That Maduro offered everything in his country, all the natural resources. He even recorded a message to you in English recently, offering mediation. What could we do in order to stop that? He has offered everything. He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, everybody. Tá aí o Trump, né, falando duro contra o Maduro, e quem estava ao lado dele era o secretário de Estado, Marco Rubio, que também falou sobre o assunto dessa atuação dos Estados Unidos na região. Temos o Marco Rubio. It's well known there's an ongoing narco-terrorist operation the United States has been conducting. As far as details of any recent strikes, we're not prepared here to announce all those details, but you'll get that information here very shortly. And how are there survivors when these are meant to be lethal attacks? Yeah, again, I mean, we're undertaking these operations against narco-terrorists. That's what these are. These are terrorists. Let's be clear. And but as far as the details of any recent operations, when we are prepared to announce those, we will, as the president has consistently done. So you may get something on that later today. Let me ask you, that was in a submarine, right? We attacked a submarine, and that was a drug-carrying submarine built specifically for the transportation of massive amounts of drugs. Just so you understand, this was not an innocent group of people. I don't know too many people that have submarines, and that was an attack on a drug-carrying, loaded-up submarine. Pois é. Até submarino eles estão usando lá para transportar drogas, o Lobauer. Mas tem gente aqui no Brasil ao lado da Venezuela, nesse sentido aí de defender a soberania daquele país. Quero mostrar aqui uma nota do Partido dos Trabalhadores, que foi divulgada na semana passada, com o seguinte título: o Partido dos Trabalhadores condena com veemência mais um ataque dos Estados Unidos à soberania da Venezuela. Está aí o discurso da soberania, né, que tem sido utilizado aqui no Brasil, nesse embate com os Estados Unidos, mais comercial e político, e também no caso da Venezuela, o PT, o partido do presidente da República, colocando essa nota. E quem também se destacou na defesa da Venezuela, isso lá na Venezuela, foi o Stedley, o líder do MST, João Pedro Stedley, participou de um evento e fez um discurso bastante entusiasmado em defesa do regime de Maduro. Dá só uma olhada. Y decir, firmar un compromiso aquí en Caracas a los gringos: no se atrevan a entrar en Venezuela, que todos nosotros cerraremos fileras y estaremos con ustedes. Cuenten con el pueblo brasileño, con el pueblo de Guatemala, de Uruguay, los pueblos de Latinoamérica. Estaremos con ustedes luchando hasta que el último marinero regrese a alguna tumba en su país imperial. ¡Viva Hugo Chávez! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva la unidad de los pueblos! Muchas gracias. Ô Bauer, o que dizer? Olha, quando eu vejo, nós estamos em 2025, né? Às vezes eu me pergunto exatamente em que ano nós estamos, porque quando eu vejo esse tipo de coisa, assim, a gente não está voltando a 10, 15 anos atrás, a gente está voltando a 50, 60 anos atrás. A figura do Stedley, o discurso dele, as palavras, a maneira como ele fala, até isso, né? Essa coisa castrista. É incrível que a gente tenha passado tanto tempo e isso tenha voltado, você entende? E são todos delinquentes, né? Todos sustentados com o dinheiro do contribuinte durante a vida inteira, com um discurso absolutamente anacrônico, que não se aplica, não se aplicava e nunca se aplicará. Uma visão de mundo completamente destoada da realidade. Então, é muito difícil, assim, o que a gente pode dizer é o seguinte: o povo brasileiro que ele fez referência,
Eu não sei quem é, mas certamente eu não estou dentro. Você não vai lá? Eu sou brasileiro, né? Enfileirar as trincheiras? Pois é, ele fez também um outro discurso aí que, não sei se foi ao mesmo tempo ou foi em outra época, mas mais recente, convocando, né? Convocando as forças para irem pra se mobilizarem, como se estivesse convocando as forças republicanas do mundo para combater as forças fascistas do franquismo. Né? Nós estamos falando de um fenômeno de quase 100 anos atrás, na Guerra Civil Espanhola. É mais ou menos isso que esses caras estão falando. Passaram quase 100 anos, 50 anos, 70 anos. É uma coisa tão... não é nem ridículo, é assim, quase surreal. E ainda tem muita gente nas universidades, aqui no Brasil, gente jovem que abraça esse tipo de coisa. Eu quero dizer o seguinte, isso aí não tem como dar certo, é uma coisa absolutamente fracassada. Essas lideranças aí não servem para nada, nunca serviram para nada. O que a gente tem que fazer é tentar resistir de forma serena e mostrar os fatos da história e as argumentações e as políticas públicas que deram certo, que não tem nada a ver com isso que eles estão falando. É só o que dá para fazer, porque se não for assim, é objeto de chacota, né? Pois é, Ricardo Gomes, será que algum militante aí do MST está também empolgado para defender ali a Venezuela contra o imperialismo americano, caso seja convocado? Olha, veremos uma série de dancinhas inovadoras nas universidades federais, alguns cartazes erguidos, talvez uma flotilha de influencers, tiktokers, como lançaram em direção à costa israelense, e nada mais do que isso. Confesso que eu estou surpreso com a falta de patriotismo do Lobauer aqui, que não se alistaria, mas é só brincando para contar esta piada. Né? Um submarino foi atacado pelo governo americano, pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Quem tem um submarino, né? Submarino das Forças Armadas venezuelanas, isso seria um ato de guerra. Maduro já teria respondido declarando guerra aos Estados Unidos. Agora, não é isso que aconteceu. O que aconteceu foi afundado um submarino do narcotráfico. São forças paraestatais na Venezuela. O Jean Turco pontuou bem, e talvez não tenha modelo mais bem acabado do que a própria Bolívia e a Venezuela, dessa aliança entre o narcotráfico e o pensamento de esquerda. Aliás, a Colômbia também, né? Eu mesmo estive num evento paralelo ao Fórum Social Mundial em Porto Alegre. À época de universitário, tinha um pouco mais de coragem de me infiltrar nesses ambientes e fui assistir, não para bater palma, já como, de novo, infiltrado, um evento em que palestravam um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a associação, a ALP, a Associação para a Libertação da Palestina, e as FARC da Colômbia, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que nada mais eram do que os comandantes do narcotráfico colombiano. Isso é uma relação mais do que estudada, demonstrada e comprovada no continente. Né? Então, só com piada para imaginar que algum brasileiro, apesar dos discursos de bravata do MST e seus comparsas, vai, de fato, se alistar num enfrentamento que, aliás, desigual. A Venezuela não tem a menor condição de um enfrentamento armado com os Estados Unidos da América. A grande novidade é o empenho dos Estados Unidos em fazer frente ao narcotráfico. Depois de anos de silêncio, depois de uma atitude até complacente com o que se tornou o regime venezuelano, nós vemos Donald Trump olhar de novo para a América do Sul. Na verdade, o que nós estamos vendo é o fim da doutrina de política externa que se formou nos Estados Unidos sob Barack Obama e Joe Biden. São ciclos de uma política externa que estão sendo encerrados. Trump reabre a Guerra Fria com a China, restabelecendo
uma lógica de Guerra Fria, de enfrentamento entre dois grandes blocos, e restaura a chamada doutrina Monroe, América para os americanos. A doutrina Monroe, quando foi elaborada quando, se não me engano, Thomas Jefferson ou John Quincy Adams era o ministro de Estado, né, o secretário de Estado do presidente Monroe, que na época declarou apoio para todas as nações americanas que quisessem se independizar da Espanha. Foi esse o processo. Ajudou Cuba, ajudou outros países nas suas guerras de independência. Agora, e a lógica era que a grande potência deste lado, deste hemisfério, deveria ser os Estados Unidos. Trump está resgatando isso e disposto a mostrar poder na América Central e Caribe. Obviamente no Brasil também, lá indiretamente, mas na Venezuela, quiçá até diretamente, pode sim estar nascendo um conflito armado no norte da América do Sul.